Muito bem, gente. Mais um encontro nosso, então, né? Continuando o nosso estudo do programa Jesus Evangelho da Psicologia Profunda. Hoje estamos no item 5, Jesus como psicoterapeuta. E eu gostaria de iniciar esse, esse item trazendo, na verdade, um pouquinho do Kardec no Livro dos Espíritos, na introdução, onde Kardec diz, vou ler aqui, tá? O espiritismo, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que, ao mesmo tempo, são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas diante do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outro produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento. Se a sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Então, eu estou trazendo então, esse item 15, né, da introdução dos espíritos, que justamente, sendo o espiritismo, o cristianismo redivivo, né, ele também funciona como tipo de psicoterapia para nós, porque ele atualiza, né, a mensagem do Cristo e vem, de uma certa maneira, reacender, né, a presença viva do Cristo em nossa vida. Né? Então, o que vale para o Espiritismo vale, de uma certa maneira, também para a proposta do Cristo como psicoterapeuta para nós. Né? Então, é isso que eu gostaria de trazer, né, que, de uma certa maneira, a base do Espiritismo está em Jesus e está nesse campo de compreensão que o Cristo nos traz para além dessa dimensão limitada da existência material. Né? E aí tem uma passagem de Marcos, no capítulo 4, versículo 30 em diante, né? Que Jesus questiona, né, o reino de Deus. Né? Como é que pode ser comparado, né, o reino de Deus? E qual é a parábola, então, que ele usa, né, para descrever esse reino de Deus? E ele pega a imagem da semente da mostarda, né, que é a menor semente que na época existia, assim, como referência, né, para eles. No entanto, quando plantada, ela cresce e torna-se a maior de todas as plantas do jardim, com ramos tão grandes que os pássaros do ar podem se abrigar à sua sombra. Então, de uma certa maneira, né, essa imagem, né, do reino de Deus como um grão de mostarda, né, e essa parábola, ela representa muito do que a gente falava semana passada, né, da técnica do Cristo como psicoterapeuta. Né? E aí em Marcos está lá escrito, né? Ele não lhes falava nada a não ser em parábolas. Então, de uma certa maneira, a terapia, né, do Cristo era esse diálogo aberto, né, de uma certa maneira, traduzido a partir dessas imagens que as parábolas traziam. Né? E se a gente for pensar assim, o que é, de onde vem a palavra terapia, né? Qual é a etimologia da palavra, o significado da palavra, né?
ela, a gente pode pegar ela do grego, né, terapeia, que significa o ato de curar, o ato de restabelecer, né? No vocábulo grego também tem terapeuem, que significa curar. Uma outra palavra na mesma linha é terapon, que significa aquele que serve ou atende alguém, né? Então, de uma certa maneira, a terapia passa por todos os movimentos, né, de servir, de atender, de curar, né, e entre outras, né, significados. Mas os terapeutas holísticos, né, eles tendem a usar um outro verbete para o significado de terapia, que é uma outra palavra grega, que é terapia, né, que significa servir a Deus. Então, essa palavra, né, teo, né, então, terapia, então é a ideia que o terapeuta, sendo todo profissional, ou seja, todo terapeuta, né, na verdade, é um profissional formado, né, em uma ou outras áreas voltada para a assistência à saúde humana, né, seja física ou emocional. Então, de uma certa maneira, a terapia é esse processo de cuidados, a reparação dos problemas da nossa saúde. E o psicoterapeuta em especial, ele ajuda a pessoa, né, o cliente, o paciente, a buscar respostas, ajudando ele a compreender, né, as suas questões, a base do seu mundo interno, a dinâmica, os conflitos, as razões, né, das fantasias e comportamentos que ele, de uma certa maneira, se confronta, né? Então, e a partir disso, ele tenta então promover a saúde mental daquele indivíduo, independente do grau de adoecimento que ele se encontra. Então, de uma certa maneira, a função do terapeuta cuidar, de uma certa maneira, desse lugar, desse espaço mediador entre dois universos, né? Ou seja, a relação entre o ser, né, aquilo que se é enquanto ego, e aquilo que eu sou verdadeiramente enquanto self, né? Então, de uma certa maneira, quando a gente fala servir a Deus, né, a gente está tentando chegar na essência divina também do indivíduo. A Fabrício, a Sara botou um recadinho dizendo que não está conseguindo entrar na sala aqui. Então, de uma certa forma, né, há toda essa necessidade do terapeuta, né, de permanecer nesse estado de escuta, né, a questão da escuta ela é fundamental, e uma abertura, né, uma abertura total para o paciente, em toda circunstância, né? E, de uma certa maneira, essa abertura pressupõe acolher sem julgamento o outro, mas, de uma certa forma, nos faz ficar focado no real. E esse real, do ponto de vista, então, de uma visão transpessoal, espiritual, né? É o real com R maiúscula, né? Ou seja, é o self, né? É a essência espiritual e divina em cada um de nós. Então, permanecer na presença desse real é estar em vias de realização. Então, o terapeuta é aquele que desvela e ajuda o ser a se realizar. Não no sentido de terminar algo, mas, de uma certa maneira, no desabrochar, na maturidade, né, desse ser essencial, desse eu maior, né, livre, né, para que ele possa se manifestar e realizar, de uma certa maneira, né, o seu compromisso reencarnatório, né? Então, a gente não vê esse real como uma realidade absoluta, no sentido de uma representação última, né?
na busca dessa identidade real, eu vou buscando encontrar, na verdade, várias identidades da minha dimensão mais profunda que me escapa. Aquilo que eu sou não é, né? Então, é porque eu não sou o ego, eu não sou esse corpo, eu não sou esse meu papel que eu ocupo no mundo apenas, né? Então, minha realidade não é o real, né? Mas, contudo, ela é uma manifestação, uma representação desse real que é o eu superior, né? O eu divino, né? Então, de uma certa maneira, há uma tendência nossa, né, de tomar aquilo que eu sou enquanto ego, enquanto personagem, por aquilo que eu sou enquanto essência. E aí entra a patologia do ser humano, né, que é viver essa ilusão, não viver essa inflação e se distanciar de si mesmo, da sua conexão com a sua essência. Né? E, de uma certa maneira, então, a proposta é recuperar, né, essa conexão, fazer esse reencontro nosso conosco mesmo. Né? Então, de uma certa maneira, é poder entender o sentimento de culpa, ou de carência, ou de falta, como reflexo dessa patologia que é eu estou distanciado da minha essência, estou distanciado do divino em mim. Então, ser terapeuta dentro dessa perspectiva, é justamente ajudar, estar vigilante, atento, a despertar essa consciência. Consciência do real, do self, né? Do coração da realidade que cada um tem. Né? Então, de uma certa forma, essa é a proposta. Né? Então, e aí, de uma certa maneira, o terapeuta se torna um cuidador. Né? Então, de uma certa maneira, quando Sócrates propõe a técnica da maêutica, né? Que vem de mãe, né? De despertar, de trazer para fora o que já existe dentro da gente, né? O vir a ser que todos nós somos, mas que a gente não reconhece ainda, que está latente em nós. Né? Então, de uma certa maneira, Jesus, né? Ele abarcava não a dimensão superficial da realidade humana. Né? Ele, como terapeuta, né, diz Joana de Ângeles, no capítulo 32, né, do Jesus e o Evangelho da Psicologia Profunda, né, o capítulo chamado Psicoterapeuta, então a Joana vai trazer para nós, né, qual é a imagem desse homem Jesus, né, que superou a sombra coletiva e estava livre da sombra individual, né? E que conseguia, de uma certa forma, então, ter essa capacidade de penetrar diretamente no nosso coração, né? Tocar no cerne da nossa essência e poder perceber o real conflito, diz a Joana de Ângeles, a base, né? As causas reais dos distúrbios emocionais e psicológicos que, de uma certa maneira, sustentavam a forma das pessoas viverem. Né? E aí ela vai ser enfática, né? Que a proposta do Cristo ela era baseada na reencarnação, ou seja, ele reconhecia que aquele indivíduo era fruto de uma caminhada múltipla, de várias encarnações, né? E de vários acontecimentos que fugia à esfera material e física ou social daquele indivíduo. Né? Então, de uma certa maneira, o Jesus estava focando no ser integral. Então, ele é um terapeuta do ser por inteiro. Né? E existe uma frase alquímica que diz: a arte requer o homem por inteiro. Então, Jesus, de uma certa maneira, ele era o ser inteiro, o ser integral, que também reconhecia a integralidade do outro, que não era dissociado, diz a benfeitora, da sua legitimidade espiritual. Né?
Então, Jesus focava nesse vir a ser que a gente falava no começo aqui do encontro, né? Esse desabrochar, né? Desses valores transcendentes, né? Ao campo da forma, da matéria, que são originados na espiritualidade. Então, isso a Joana de Anjos vai colocar aqui no capítulo dela, né? Sobre essa questão, né? Ah, e aí, né, Joana falou, ele é o médium de Deus. E como médium de Deus, ele era esse terapeuta por excelência. Se o terapeuta é o terapeuta que faz a vontade de Deus e nos ajuda a contatar também com o indivíduo em nós, né, que a gente possa reconhecer esse Deus vivo em nossas vidas, né? E ele, de uma certa maneira, sabia como tocar, né? E buscar essa essencialidade interior e superar as aparências, sejam elas cômodas ou perturbadoras, como a benfeitora coloca, em relação às dimensões sociais, culturais, humanas da época. E de uma certa maneira, então, ele acolhe aos que sofrem, né? Aos pobres e a todos que sofrem conflitos. Né? Então, ele dava uma preferência para aqueles que estavam desacomodados. Né? Porque a pessoa que está em sofrimento, uma pessoa que está em dificuldade, né? Ela está ansiando algo de novo. Então, né, de uma certa maneira, estão mais acessíveis a serem tocados e encontrar um novo caminho para as suas vidas. Então, esses desditados, né, da sorte, do mundo, eram os que mais ele acolhia e os poderosos, né, os que eram aceitos e integrados na sociedade materialista, né, e injusta, eles estavam numa ilusão tão grande ainda, na sua arrogância, na sua dimensão de achar que não precisa de nada, né? Não reconhecendo a necessidade do alimento espiritual, que Jesus tinha que esperar o tempo deles. Né? Então, de uma certa maneira, é, ele traz, né, tanto uma proposta de Joana preventiva, né, uma psicoterapia preventiva, como também um trabalho de cura, né, uma proposta curadora nessa busca da vivência integral. Mas, ao mesmo tempo, né, ela coloca, né, ela não feria ninguém. Né? E, ela vai dizer isso, que com esse poder que ele se revestia, ele jamais atentou contra o código soberano da vida e, de uma certa maneira, também dentro dos parâmetros das quais ele devia se movimentar dentro do nível de consciência da época. Né? Então, por isso que a mensagem era mais direcionada aos enfermos da alma e que estavam numa situação mais sensível e mais aberta ao, ao reconhecimento da sua mensagem. É, e aí, uma coisa importante que Joana coloca, né, gente, é a necessidade de se ser sincero. Né? Ou seja, Jesus ele convidava a todos ao autoencontro. Né? Então, Joana ela vai dizer que ele nunca se permitiu a hipocrisia, né, a atitude receosa. Por isso que ela falou, não pôr a candeia embaixo do alqueiro, mas antes ao velador, para que essa luz possa realmente se expandir, né, por toda parte. Né? Então, nessa proposta, né, é o convite desse encontro sincero conosco mesmo, de poder realmente fazer um desvelamento moral sem subterfúgios, né, na qual o ego não pode se sobrepor ao self, né?
conter o self e mascarando assim a sua realidade, né, existencial, diz a benfeitora. Então, de uma certa maneira, né, Jesus ele trazia esse, né, esse caminho dessa verdade que liberta, e ao mesmo tempo de uma atitude extremamente consoladora que vinha do Cristo, gerando a esperança, gerando otimismo. Então, de uma certa maneira, a psicoterapia do Cristo é uma psicoterapia finalista, né? Prospectiva, né? E não causalista. Então, a causa dos problemas que ficam no passado ele compreendia, mas de uma certa maneira ele trazia, né, um sentido, né, dessa realidade que se estende além da realidade física e o despertar das potencialidades espirituais que estavam adormecidas em cada indivíduo, né? Então isso era o papel dele, né, maior, né? É, então e aí nisso ele convidava, né, as pessoas, né? Convidava todos para mudar a sua atitude, né? Não peques mais, né? A tua fé te curou, tomar consciência de si mesmo e buscar essa vinculação a Deus. Então, essa é a proposta dele, né? Que realmente de poder realmente ele reconhecer, né, acima de tudo, a presença de Deus em nossas vidas. Então, antes de entrar nos outros capítulos, né, no capítulo 13, né, do Jesus da Revolução, né, e do Jesus e Atualidade, né, e antes de entrar também no capítulo Jesus Reencarnação 2, a gente podia pensar alguns princípios terapêuticos, né, da proposta de Cristo, né? Quais são os princípios espirituais que estão na base, né, da sua psicoterapia, né? Alguns, né? Talvez existem mais, né? Mas vamos pensar alguns importantes, talvez a gente podendo assim pensar na vida do Cristo, na mensagem dele, a gente pode até extrair mais princípios espirituais que sustentam a sua psicoterapia. Mas eu pensei em alguns para trazer para vocês, para a gente poder entender melhor essa caminhada e esse trabalho dele como psicoterapeuta, né? E um princípio espiritual que eu acho importante, que a gente reconhece na mensagem do Cristo, né? É que só podemos entender as coisas a partir da nossa própria perspectiva, né? Então, se eu não vivi, se eu não sei, se eu não passei pelo processo, como é que eu vou poder entender as coisas? Então, a gente entende a partir do meu nível de consciência. E Jesus, ele, além de estar acima de todos nós, né? De todos nós, porque a consciência dele era uma consciência plena, ele também compreendia que cada um estava no seu nível de consciência e dava a medida e o caminho adequado, né, a condição e a perspectiva que a pessoa podia compreender naquele momento de sua vida. Então, isso é uma questão importante de ver na proposta do Cristo. Né? Uma outra coisa importante que a gente vê, outro princípio espiritual, é que essas verdades são aprendidas, ou seja, as verdades mais profundas nós aprendemos através dos nossos relacionamentos. Então, isso é uma coisa muito bonita na proposta psicoterapeuta de Jesus. Ele não se isolava, né, como alguém que tinha o conhecimento e ficava distante ou esperava as pessoas chegar até ele. Ao contrário, né? Ele ia ao encontro do povo, né? E ele vivia em relação. E é justamente na relação que ele, de uma certa maneira, tinha as oportunidades para poder, de uma certa maneira, ir educando e curando,
e despertando a consciência das pessoas, né. Então, a relação com um princípio básico para a gente poder realmente aprender as verdades mais profundas das nossas vidas, né. Um outro princípio que eu acho interessante, né, que está na base da proposta psicoterapêutica dele, né, é que ele nos ensina, né, nos orienta a buscar mais sabedoria do que conhecimento. Porque a gente pode ter muita informação, muita conhecimento, mas não quer dizer sabedoria, né, gente? Então, de uma certa forma, né, a proposta do Cristo, né, é realmente uma proposta de buscar a essência das coisas e encontrar não conhecimento, mas sim a compreensão verdadeira da realidade, que traz essa sabedoria que integra, de uma certa maneira, cabeça e coração. E aí ele ajudava a gente, ao povo da época, né, talvez estivesse lá, né, a gente não sabe se estava lá, né, a poder realmente a ir desmanchando essas, essas ilusões, essas má compreensão que a gente tem da vida, né. E aí ele vai buscando, justamente, mostrar como a gente pode falsear, com conhecimento, a própria realidade, né, mesmo na boa intenção da gente. Né? Porque, como diz a proposta, o dito popular, né? O inferno está cheio, né, de pessoas com boa vontade, né? Então, uma coisa que também a gente pode pegar como princípio da proposta terapêutica dele é não confundir a sinceridade com a verdade. Porque a gente pode estar sinceramente errado. E isso é uma dor, né? Eu tenho ser sincero e na minha sinceridade eu posso estar errado, né? Então, por isso que lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 5, está lá: os homens humildes são os mais afortunados. Por quê? Porque a rigidez, o preconceito, a arrogância impede, né? Então, a exigência rígida, né, dessa busca impede, é um peso para a nossa vida, né? Então, essa sinceridade, né, não quer dizer necessariamente verdade. E essa sinceridade muitas vezes vem, então, como forma de dogmatismo, como rigidez. E por isso essa frase que está em Mateus, que os homens humildes são os mais afortunados, porque eles realmente estão abertos, né? Sensíveis, e aí se junta isso a um outro princípio da proposta terapêutica de Jesus, que ao julgar os outros, nós nos condenamos. Então, não tinha julgamento na atitude do Cristo. Porque todo julgamento é um tipo de projeção. Todo julgamento é um tipo de condenação. Quando a gente julga, a gente determina, né? A gente dá uma sentença, isso é certo, errado, isso, né? Então, o princípio do julgamento envolve um tipo de ou condenação do outro, ou a autocondenação de nós mesmos. Que essa autocondenação envolve a crença em uma mentira a respeito de nós mesmos. Se eu me julgo, eu também me condeno. Se eu julgo outro, eu também condeno o outro. E nisso eu me aprisiono, porque eu estou preso a uma crença limitada da minha percepção, da minha consciência, que é sempre limitada. Por isso que Joana adiante, ela diz, jamais podemos julgar uma pessoa. Ela é enfática disso. A gente pode julgar a situação. Hum. Olha, aconteceu isso, que pena, que
trágico, vamos tentar evitar a violência, isso, aquilo, a gente julga a situação, a gente avalia, mas julgar o que se passa dentro do indivíduo, isso a gente não tem condição de fazer. Sara, tu queria colocar alguma coisa? Já respondeu, É, já. Muito obrigada. Perfeito. tá. Não sabia essa diferença, uma Uhum. coisa que está errada, como é que vai ser comentada. Então, eu até escrevi, julgar a situação, não a pessoa. É. Uma vez uma amiga falou para mim, tinha uma situação muito difícil, nós passamos por uma situação muito difícil dentro do movimento espírita aqui, e a menina era muito inteligente, ela é bem mais nova que eu, e eu caminhando com ela na rua, e eu disse, mas como que pode fazer isso? Ela disse, não, Sara, não vamos julgar a pessoa, vamos julgar a situação. Você Uhum. É, aprendi. Muito obrigada. é isso aí. Então, de uma certa maneira, o compromisso é com a verdade, né, gente? Então, essa verdade nos move com convicção, mas nós temos que se aproximar dela com humildade. Então, a verdade é a nossa convicção, mas a nossa relação com ela é a partir dessa postura humilde. Né? E aí está lá em Mateus também, né? No capítulo 5, versículo 37, que o vosso sim seja sim e o vosso não seja não. A gente tem que ter clareza da nossa verdade, mas agindo com humildade, com caridade ao mesmo tempo. Né? Então, na verdade, quando a gente fala na proposta de humildade do Cristo, a gente pode pensar que a humildade é a força sob controle. Porque existe uma força na humildade. A humildade não é uma passividade. Né? A humildade é uma postura ativa em relação à vida, mas adequada, né? Aberta, né? Naquela proposta do Evangelho, se alguém te ferir na face direita, oferece a minha outra. Mas isso não é uma passividade, isso é uma proposta de vida, né? Um princípio que nos move, né? E que, de uma certa maneira, reflete uma tranquilidade nossa, uma confiança no amor do Pai e naquilo tudo que ele promove enquanto mensagem. Lígia? Eu não consigo entender essa humildade. Eu não consigo entender. Eu acho que as pessoas às vezes confundem humildade com autodesvalorização, mas ao mesmo tempo também não sei o que seria humildade. Aí queria tentar entender um pouco isso, porque muitas pessoas às vezes falam assim: ah, eu não sou nada, ah, o que eu faço não tem importância, achando que isso é humildade. Mas em contrapartida, tem algumas frases ditas por Jesus que dá para Uhum. perceber que ele era humilde, isso é indiscutível. Mas ele também falava coisas do tipo: ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Eu sou o caminho, a verdade, a luz. Então eu fico muito confusa, porque eu fico assim, como é que é isso, né? Ele tinha noção do valor dele. Então, o que que é humildade? É meio complicado entender o que é humildade, né? É que, de uma certa maneira, né, uma coisa importante quando a gente fala em humildade a humildade é uma atitude de reconhecer, uma virtude, né, que representa uma consciência da minha limitação, né? Ou seja, então tem a ver com a modéstia, com a simplicidade, né? Então, a humildade é não ser vaidoso, né? Porque eu sei que eu não sou melhor do que ninguém, mas não quer dizer que eu não seja digno, não tenha valor, né? Então, realmente a gente não tem que confundir humildade com falta de dignidade e falta de valor. Apenas a gente não se promove, né? Na vaidade, na atitude de se achar melhor do que os outros, é uma atitude realmente de se colocar como irmão, né? É, então, de uma certa maneira, a humildade tem a ver com isso, né? De uma certa maneira, é, é um tipo de. Porque a humildade se opõe ao orgulho. Então, de certa maneira, altivez, arrogância. Né? Então, puxa, como é que eu vou julgar o outro?
Como é que eu vou exigir do outro? Como é que eu vou, de uma certa maneira, me achar melhor do que o outro, porque tem coisas que eu não sei, eu não conheço, ou assim, melhor. Mas, de uma certa forma, ao fato de eu ser modesto e ter consciência da minha limitação, não quer dizer que eu não me ame, né? Ou não tenha negócio de mim, não reconheça meu valor e não possa, de uma certa maneira, ser merecedor, né, do reconhecimento e do afeto das pessoas. Eu só não tô sendo arrogante na minha atitude. Anne, o microfone não está Pronto. ligado. Não, eu apertei, mas não funcionou. É. Boa noite. Quando já refletindo sobre a questão da humildade no passado, me vem muito a questão da sabedoria também, porque quando a gente é muito ignorante, a gente está crente que está sabendo tudo. Quanto mais a gente sabe, mais a gente se dá conta da nossa própria ignorância. Então, conforme a gente vai percebendo a própria criação divina, o tamanho do cosmos, a multiplicidade do universo, tudo, a gente vai se sentindo pequeno, não porque se desvalorizando, mas percebendo de como nós somos pequenos comparado com a criação de Deus. Então, a humildade para mim, um senso de um despertar da realidade em que a gente tem o nosso valor, mas qual é a nossa posição? Onde é que a gente se encaixa? Então, quando a pessoa é muito orgulhosa, assim, é porque ela ainda está bastante cega, né? Então, conforme a gente vai acordando um pouco, a gente vai se tornando mais humilde, porque a gente vai percebendo, vai ficando, às vezes, oh meu Deus, eu falei isso, oh, eu pensava isso. É um despertar. Então, é uma coisa lenta, e quanto mais a gente desperta, eu acho que naturalmente a gente fica mais humilde, porque a gente vai percebendo a grandeza, assim, da criação divina, mas não desvalorizando o nosso valor, que cada elemento da criação tem o seu valor, e nós temos nosso valor intrínseco também. Então, é Uhum. aquela coisa, às vezes, da humildade colocado como uma falsidade. Eu sou bonzinho, ai, não, né, eu não presto, eu não sirvo. É uma máscara em que a pessoa quer se fazer de boazinha, tal, assim, e que por trás está escondido, às vezes, um grande orgulho, né, de que a pessoa querer se fazer. Então, não sei se ajuda, mas é assim que, às vezes, eu mais ou menos vou construindo essa ideia da humildade para tentar dar um sentido, porque eu concordo, é um conceito difícil. Porque você pensa assim, uma virtude, uma coisa assim, quase santa de se conseguir, que você não vai atingir. Então, eu vou pelo lado mais prático, assim, que essa é a minha personalidade. É assim, Uhum. como é que eu posso ir Sim. percebendo um pouquinho, assim, de como essa questão da humildade, da gente se colocar na posição que nos cabe no universo. A gente pode pensar no próprio Cristo, né? Tu vê, ele era o maior entre todos nós, né? E imensamente maior, não é Uhum. pouca coisa maior. Ele era muito maior do que todos nós, mas ele se colocava ali de maneira humilde, né? Aberto, vivendo, comendo, interagindo, e humildemente não nos agredindo com a sua luz, não É, nos ofendendo com aquilo que ele poderia trazer, né? Porque ele sabia, né? Ele tinha recurso, conhecimento, mas ele compunha de acordo, né, com a condição de cada pessoa. Então, essa humildade que fala dessa suavidade, né, desse lugar sereno, suave, mas persistente, né? Ele não desistiu, ele não abriu mão desse lugar dele, né? E dessa dignidade que ele tinha, né? Mas isso não se fez arrogante ou se colocar num lugar, né? Então, quando ele diz ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai senão a mim, ele estava não estava inflado. Ele estava dizendo, olha, eu realmente tenho algo para oferecer para vocês, um caminho, né?
E esse caminho é a minha proposta para chegar ao Pai, né? Estou a serviço dele, né? E tem algo para oferecer para vocês, né? Então, mas ele não falava isso com arrogância, ou com despeito, ou humilhando. Era a clareza que ele tinha. Então, isso não quer dizer falta de humildade. É o princípio claro de uma realidade que sustenta ele, mas que vem de uma maneira, nos seus atos e ações, né? De maneira muito, muito humilde, né? Mostrando essa força dele, né? Não passiva, mas que se coloca, né? Disponível e não faz diferença no trato e na relação com as pessoas. Gabriele? Talvez ajude a pensar cooperação, não competição. A gente compete muito na hora do falar, e eu acho que se a gente pensar mais em cooperação, ajuda um pouquinho. É muito mais complexo, mas só para dizer isso. Sim, é interessante, com certeza. Bem, um outro princípio espiritual também é uma coisa que a gente vai ver em Jesus em vários momentos, né? Ele vai dizer assim que nenhuma ovelha ia se perder. Então, a proposta psicoterapeuta de Jesus diz: não podemos escapar do nosso eu, mas podemos encontrá-lo. Então, nem está perdido, nem fugir de nós mesmos, mas encontrar. Então, na verdade, a proposta psicoterapeuta do Cristo é resgatar a ovelha perdida, né? É encontrar, é propor esse encontro conosco mesmo, né? Esse encontro com aquilo que está desorientado, que está perdido, que está equivocado, né? A ideia do pecado com aquele que erra o alvo, né? Estou errando o alvo, né? Então, não é condenar, não existe condenação, né? Então, junto com esse princípio espiritual, né, onde a gente está dizendo não podemos escapar do ser, mas podemos encontrá-lo, se junta uma alma perdida é encontrada e não consertada. E a gente vê a parábola do filho pródigo, né? Não está em questão consertar, está em questão abrir lugar para que essa alma perdida possa encontrar de novo o caminho que ela que ela que ela que ela se perdeu, né? Então, então, quando a gente fala na proposta do psicoterapeuta do Cristo, é o reencontro, né? Uma alma perdida encontrada, não consertada, que não há julgamento, não há imposição, né? Mas há esse convite, né, para justamente o encontro, né? Esse encontro que é um encontro amoroso, acima de tudo, né? Mas que nos assusta, né? Porque na medida que a gente desvela a nós mesmos, isso nos compromete, né? Porque um outro princípio que está ligado a isso tudo na proposta terapêutica do Cristo é o indivíduo é parte de um todo. Ninguém está isolado, e nenhum processo é dissociado do resto da sociedade, do resto das relações humanas. Então, quando alguém se encontra, ou quando alguém faz consciência, o universo todo ganha em consciência. Todos nós crescemos juntos, né, de uma certa maneira. Então, a proposta de Jesus é justamente uma proposta de encontro, de resgate de nós mesmos, né? E não uma proposta de vamos consertar essa máquina que está defeituosa, vamos, né, mudar. Por isso que ele dizia, o que Deus quer não é a morte do pecador, mas a morte do pecado. Onde o maior pecado
nós sabemos, né, o maior pecado, ou seja, a maior patologia que gruda em nós, né, que se impõe, né, como um processo de adoecimento, é o egoísmo, né, junto com o orgulho. Então, aí a base psicoterapêutica do Cristo é o amor, que o amor é a lei. Então, toda a base da proposta dele se apoia no amor para nos desenvolver. Então, nada que substitui o amor perdura. Tudo que a gente busca, que tenta substituir o amor, sustenta até ali. É limitado, é ilusório, né? Seja qualquer outra virtude, ou seja, as ilusões, né? do poder, do prazeres da vida material, né? De uma certa maneira, o que vai sustentar e o que vai curar verdadeiramente, né, do ponto de vista terapêutico, é o amor. É o princípio do amor. Então, e esse princípio do amor promove, então, né, também, como princípio terapêutico, a imagem de Deus em nós. Então, partindo daquela ideia que o indivíduo é parte de um todo, né, essa imagem de Deus em nós envolve a nossa capacidade de relacionamento. Porque, como eu disse, o que eu fizer ao menor dos teus irmãos, tu faz a mim, diz Jesus. Não tem, toda vez que tu atinge alguém, tu atinge a todos e atinge a ti também. Nossa, doutor Gelson, isso é forte. Mas tá lá, né? Mas eu gostei, porque a gente sabe disso. Mas agora É. parece que... Muito bom, gostei. Colocar na É, geladeira. quando a Joana de Jesus propõe a psicologia da gratidão, ela vai explorar isso ao máximo, né? Que a gratidão é esse reconhecimento dessa totalidade, né? E dessa comunhão, dessa rede que envolve, da qual todos nós estamos conectados, participamos uma da vida do outro, né? Então não tem como separar isso. Então a imagem de Deus em nós implica com certeza em todo momento a nossa capacidade de nos relacionar. Se eu quero me relacionar com Deus, eu tenho que reconhecer Deus no meu irmão, Deus na planta, Deus no meu inimigo, Deus em qualquer ser, porque, né? Porque se eu negar o meu irmão, eu estou negando uma parte de Deus, né? Estou excluindo uma parte da criação divina e estou, de uma certa maneira, deixando de amar também a Deus. Débora? Gelson, nesse caso, então, eu não sei nem se vai fazer sentido essa pergunta que eu vou fazer agora, mas qual que é a relação do orgulho e do egoísmo com a sombra? Porque no Psicologia da Gratidão, a Joana vai colocar que o maior obstáculo para a gratidão é a sombra, né? Quando você falava, eu estava pensando justamente nisso. E eu fiquei pensando, será que tem alguma relação o orgulho e o egoísmo com a nossa sombra ou não faz sentido essa pergunta? Sim, faz todo sentido, Débora, porque a sombra, a maior sombra espiritual nossa, né, é o egoísmo e orgulho, porque o egoísmo nos dá essa voracidade, né, limitadora da vida, né, que faz com que eu exclua, né, ou uso o outro em função de mim mesmo. Então, e esse egoísmo vem disfarçado, a sombra egoísta vem disfarçada de várias formas. A Joana vai colocar isso em vários momentos da série psicológica, né? Eu não vou me ocupar disso, né, tanto, mas se tu for ler lá, tu vai ver em vários momentos ela falando isso, que o ego, né, se esconde e essa sombra egoísta ali, né, e orgulho também, né, que orgulho é uma inflação do ego.
É tu se colocar acima de Deus, acima do outro, é tu achar que não precisa de ninguém, é achar que tu é melhor do que os outros, e assim vai, né? E isso é o, o princípio da morte, né, dos sentimentos, ou seja, da petrificação do espírito. E, de uma certa maneira, da perda da conexão, então, com o que é essencial, seja comigo mesmo e com o próprio Deus. Né? Eu não preciso de Deus, né? Não preciso de ninguém. Né? E é uma falsa imagem que de muito sofrimento, mas que, de uma certa maneira, vem num discurso, né, arrogante e parece que eu estou com o controle de tudo. Né? Então, claro que tem essa sombra ali presente, né? E se a gente vai procurar em qualquer condição de comportamento nosso, menos feliz, tu vai ver lá o orgulho e egoísmo em alguma medida lá dentro. Fazer uma análise criteriosa, tu vai lá que tu vai ver que vai estar lá presente, em alguma medida, o orgulho e o egoísmo. Então, sim. Né? E por último, o que eu queria trazer para vocês também, né, que isso estava presente em Cristo e que não tem como ser um bom terapeuta, né? Isso em qualquer escola de terapia, não só a proposta por Jesus, mas, né, se tu não for um bom ouvinte. Se não saber ouvir o outro, então, para fazer as pessoas melhores, tu tem que saber ouvir realmente o outro. O ouvido é a parte mais feminina do sentido. Porque é o receptivo, né? Envolve essa receptividade ao outro, esse acolhimento. Né? Então, Jesus, se ele tinha um traço, né, como terapeuta, é que ele era extremamente paciencioso e excelente ouvinte. Né? Ele ouvia verdadeiramente o outro e, a partir disso, ele podia, né, criar uma condição, ou um momento certo, ou um movimento que pudesse, de uma certa maneira, favorecer. Então, a pessoa que ouve, né, ouve bem, ela está rompendo o seu eu, né? Porque a pessoa que não ouve, ela está ansiosa, mesmo na necessidade de curar, né? A pessoa que tem um furor terapêutico, eu quero dar para a pessoa, mas eu atropelo a pessoa. Se eu estou impondo a mim mesmo, né? O meu jeito, ou a minha crença, ou aquilo que eu vejo como luz e, na verdade, pode ser uma grande limitação minha. Então, ouvir é se despojar de tudo naquele momento. Né? E estar realmente aberto. O ouvir envolve esse acolhimento, esse afeto, esse trabalho de poder, de uma certa maneira, estar verdadeiramente com o outro. Suportar a mim e o outro naquele momento. Então, aí tem uma outra questão importante, né, na proposta do Cristo como terapeuta. Né? Muito bem, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Né? E aí, Giza, pode. Deixa eu abrir aqui. Eu lembrei de um capítulo, não sei qual livro que era na Joana, se era o Diretrizes ou Espírito e Vida. Ela fala de ouvir com o coração, não é? E é uma forma, sim, ela até dá algumas diretrizes, algumas dicas, né? Como que a gente aprende a escutar a outra pessoa e não já querer ter uma resposta pronta para aquilo que está escutando, mas realmente escutar como se fosse uma pessoa interessada na história da vida do outro e que fosse até escrever sobre a história da vida do outro, assim, com interesse mesmo, escutar com pleno interesse, né? Lembrei só desse capítulo, de uma das obras da Joana, Ouvir com o Coração, muito bonito. Que legal. Gabriele? Você falou em suportar a si mesmo e ao outro. E eu vejo que suportar a si mesmo, lógico, no dia a dia, né? Você tentando, né, melhorar.
E na hora da conversa, que você está tentando ter uma escuta, como a Giza falou, às vezes você não tem um comportamento que você gostaria de ter naquela conversa, mas é aquele esforço, né? Então, é um esforço inicial, quando você não tem ainda a faculdade de ouvir plenamente, com felicidade, harmonia, é você não só estar à escuta do outro, mas também, às vezes, se suportar no sentido de você se postar de uma forma agradável. Desculpa, eu só vi isso na minha cabeça. Sim, suportar a gente é poder realmente saber que essa escuta às vezes é sacrificial, não por causa que o outro é difícil, né? Não é porque o outro é chato, não é porque o outro. É porque às vezes nós não temos recursos, porque nós somos Isso. impacientes, limitados, então a gente tem que suportar a gente mesmo, né? Quer dizer, é uma escuta que é uma escuta comigo mesmo, né? Puxa, Gelson, tu não tá. Eu não estou com paciência, né? Então, estou me escutando e estou buscando ter esse paciência, e é uma escuta aberta ali para o outro, acolhendo ele verdadeiramente, de uma certa maneira, é um exercício comigo mesmo e a partir do outro, né? E Com vai ficando certeza. mais fácil ao longo do tempo, né? Você É, fazendo esse exercício, né? Obrigada. claro. Obrigada. Obrigada. Silvia, para encerrar então nosso encontro, pô. Não, bem rapidinho, isso que você falou de Jesus saber ouvir, talvez até fácil da gente aprender, porque ele sempre dizia: o que é que você quer que eu faça por você? O que é que você quer de mim? Então, talvez isso seja uma boa coisa para a gente, nesse exercício de aprender a ouvir, não é? Porque Uhum. daí, se a pessoa se Sim, falar o que você quer, a pessoa vai te dizer o que ela quer e é a oportunidade, né? claro, com certeza. Muito bem. Então, semana que vem a gente continua, tá? Nesse item. Daí, se ocupando do capítulo 13, Jesus da Revolução, e do capítulo 2 ali do item, que é Jesus e reencarnação, tá? Para a gente poder. É, os dois do livro Jesus e Atualidade, tá bom?